CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma força de trabalho importantíssima para melhores condições no ambiente de trabalho, para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e o membro da CIPA eleito, ou até um representante do empregador, antes de tomar posse, deve realizar um treinamento que pode ir de 8 até 20 horas de duração, a depender do grau de risco da empresa na qual ele está atuando. Nesse vídeo, eu trago um resumão de um treinamento de CIPA, abordando cada um dos tópicos do conteúdo programático previsto na NR5, que é a norma que regulamenta a CIPA. Então, nesse vídeo, eu vou abordar estudo do ambiente, das condições de trabalho e falar um pouquinho sobre os riscos originados no processo de trabalho. Vou falar sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, metodologia de investigação e análise de acidentes, tem coisas muito bacanas aqui para abordar. Higiene do trabalho, noções de legislação trabalhista e previdenciária. Eu vou abordar, enfim, cada um dos tópicos previstos na NR5. Se você precisa saber um pouco mais sobre CIPA, eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito na sua rotina de trabalho, seja você um cipeiro, representante do empregador, ou se você foi eleito pelos seus colegas de trabalho, ou se você é um profissional novo na área de segurança do trabalho, quer se aprofundar mais aí no assunto, com certeza esse vídeo vai agregar muito conhecimento aí para você. Seja muito bem-vindo ao Pense Prevenção. E antes de começar o conteúdo programático aqui do nosso resumão de treinamento de CIPA, é importante mencionar que eu vou trazer aqui um treinamento mais básico de CIPA e resumido. Eu estou trazendo um resumo de um treinamento de CIPA de uma empresa de grau de risco 1. E o que é uma empresa de grau de risco 1? Pensa num escritório administrativo, num banco, num comércio varejista, nesse tipo de empresa. Como é que a gente faz para descobrir o grau de risco da empresa que a gente está atuando? Primeiro você precisa descobrir o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Para descobrir o CNAE, você tem que ter o CNPJ da empresa e entrar no site da Receita Federal. Com o CNPJ da empresa, você consegue descobrir o CNAE. Com o CNAE em mãos, você precisa consultar uma outra norma, que é a NR4. No quadro 1 da NR4, você vai conseguir descobrir o grau de risco da sua empresa. Aqui eu vou trazer um treinamento básico de CIPA para grau de risco 1, que pela NR5 tem carga horária de 8 horas, mas como isso aqui é um resumo de treinamento e esse vídeo não substitui um treinamento de CIPA, esse vídeo vai ficar bem longe das 8 horas, eu vou tentar ser o mais breve possível. Então bora para o conteúdo programático desse resumo de treinamento de CIPA. Pela NR5, o primeiro tópico do treinamento de CIPA deve abordar estudo do ambiente, das condições de trabalho e dos riscos originados no processo produtivo. Então, como a gente vai trabalhar aqui com um treinamento para uma empresa de grau de risco 1, pense em um banco, em uma imobiliária, em um comércio varejista, enfim, em uma loja de shopping com grau de risco baixo. Vamos começar aqui falando sobre estudo do ambiente. Ambiente de trabalho. O que a gente tem que avaliar? Pensa na iluminação, a avaliação da qualidade da luz natural e artificial, evitando reflexos e contrastes excessivos que possam causar fadiga visual nos trabalhadores. Pensem também na ventilação e na qualidade do ar, a inspeção do sistema de ar-condicionado, renovação de ar e controle de umidade para evitar desconforto e problemas respiratórios. Falando em ambiente, é importante a gente mencionar a questão dos ruídos, a identificação das fontes de ruído, como equipamentos eletrônicos e conversas, que podem prejudicar a concentração e aumentar o estresse. E é importante pensar no espaço físico, a verificação de áreas de circulação, organização das estações de trabalho e disposição de móveis e equipamentos. Falando agora sobre condições de trabalho, é importante a gente verificar a questão da postura, a avaliação das condições ergonômicas das cadeiras, das mesas, suportes para monitores e teclados, visando evitar problemas musculoesqueléticos. A carga de trabalho também tem que ser pontuada, a análise do volume de atividades, prazos e demandas que possam gerar sobrecarga mental ou um estresse, e o uso dos equipamentos. A inspeção de equipamentos como computadores, telefones e impressoras para garantir que estejam funcionando adequadamente e não apresentem riscos. Ainda na primeira parte do tópico, a gente fala sobre alguns riscos originados no processo produtivo, pensando novamente uma empresa de grau de risco 1, de grau de risco baixo. Vamos falar aqui dos riscos ergonômicos, é importante observar problemas relacionados ao mobiliário inadequado,
uso prolongado de computadores, má postura e movimentos repetitivos. Pensando em riscos psicossociais, é importante a identificação de fatores como pressão por resultados, comunicação deficiente, clima organizacional tóxico e falta de pausas adequadas. Agora a gente fala de riscos físicos, a exposição à iluminação inadequada, o ruído excessivo, temperaturas desconfortáveis devido a problemas no sistema de climatização. Isso pode prejudicar a produtividade e o trabalho. E pensando em riscos elétricos, avaliação de tomadas, fios, equipamentos para prevenir curtos-circuitos, choques elétricos e incêndios. É importante a gente estar atento a isso, né? A esse tipo de risco. E aos riscos biológicos. Em locais mal ventilados ou com limpeza deficiente, pode haver a presença de ácaros, fungos ou outros agentes que podem causar alergias e problemas respiratórios. E, gente, lembrando, aqui eu estou tentando ser o mais breve possível, porque esse vídeo é de um resumo de um treinamento de CIPA. O treinamento mesmo vai ter pelo menos 8 horas de duração. Se você quiser saber mais sobre algum desses tópicos que eu vou abordar aqui no treinamento, escreve nos comentários que eu posso responder com maiores informações no próprio comentário, ou posso até pensar em gravar um vídeo específico sobre algum desses tópicos do conteúdo de CIPA. Vamos continuar para o segundo tópico. No segundo tópico, a gente fala sobre noções de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, decorrentes das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento. Vamos falar primeiro dos acidentes mais comuns no ambiente de trabalho, pensando em um escritório, uma empresa de grau de risco baixo. Acidentes mais comuns. Quedas, isso pode acontecer em qualquer lugar e pode acontecer devido a piso escorregadio, cabo solto, objetos no caminho. Pode acontecer também cortes ou lesões decorrentes do manuseio de materiais de escritório, como estilete ou grampeador, choques elétricos resultantes de uso inadequado de equipamentos eletrônicos ou de instalações elétricas defeituosas, acaba sobrecarregando ali uma tomada em um escritório, pode acabar causando um choque elétrico, e entorses ou lesões, causadas por movimentos bruscos, carregar objetos pesados ou uso incorreto de mobiliário. Agora a gente fala sobre doenças mais comuns no trabalho, nesse tipo de trabalho. Doenças ocupacionais mais comuns. A gente fala primeiro da DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, e como exemplo a gente pode citar tendinite, lombalgia ou síndrome do túnel do carpo. As causas para esses exemplos são postura inadequada, repetitividade de movimentos, falta de ergonomia no mobiliário e nas estações de trabalho. Outro tipo de doença comum, problemas visuais, exemplos, fadiga ocular, ressecamento dos olhos e dores de cabeça. E o que pode causar esses problemas é a exposição prolongada a monitores sem pausas adequadas ou iluminação insuficiente. E um outro tipo de problema de saúde pode ser o estresse ocupacional. Aliás, é um problema cada vez mais comum. Como exemplo, ansiedade, irritabilidade e esgotamento físico e mental, também conhecido como burnout, né? Síndrome de burnout. E as causas para esses problemas, a alta carga de trabalho, prazos apertados, comunicação ineficaz e conflitos no ambiente de trabalho. No terceiro tópico, a gente vai falar sobre metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E nesse tópico aqui é importante a gente mencionar que a segurança do trabalho, a CIPA, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança do trabalho, muitas vezes eles vão fazer uma investigação minuciosa do ocorrido, mas não é com caráter de punir ninguém, de apontar um culpado, e sim tomar medidas preventivas para que um novo acidente não volte a acontecer. Falando sobre investigação, o primeiro ponto é sempre a notificação do acidente ou da doença relacionada ao trabalho. Todo evento deve ser imediatamente comunicado aos responsáveis pela segurança e saúde no trabalho e também à CIPA. A formalização é feita através de documentos como a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, nos casos aplicáveis. Na verdade, a CAT é um documento que a empresa tem que abrir, que comunica ao Ministério do Trabalho de que o acidente aconteceu. Esse documento ele é aberto normalmente pelo SESMIT, pela Segurança do Trabalho, e a CIPA também pode auxiliar nessa etapa. Depois vem o ponto de coleta de dados, com o levantamento de informações detalhadas sobre o evento, incluindo data, hora e local do ocorrido, descrição das atividades realizadas no momento, identificação das pessoas envolvidas e testemunhas,
e registro de evidências como fotos, vídeos, depoimento e documentação técnica. Análise das causas é outro ponto relevante na investigação. É importante a gente buscar as causas imediatas, e aí a gente pode pensar em condições inseguras, como defeitos em equipamentos, falhas de proteção ou desorganização, e atos inseguros também, cometidos pela pessoa, né? Que pode ser o próprio envolvido ou outras pessoas próximas. Pode ser a falta do uso de EPI, um comportamento inadequado, inapropriado, distrações e aí por diante. Então são causas imediatas. E a gente tem que pensar também nas causas raízes, como, por exemplo, problemas no processo produtivo, falhas na gestão de segurança, ausência de treinamento ou de procedimentos claros. E a gente pega ali também, para concluir, o uso de métodos de análise. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas pela CIPA e pelo SESMIT para uma investigação e uma análise mais detalhada desse ocorrido, dessa ocorrência. Como exemplo, a árvore de causas, que é um método que organiza os eventos em sequência para identificar as causas principais. Uma outra ferramenta muito útil é o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, que é uma avaliação de fatores relacionados a materiais, método, mão de obra, máquina, meio ambiente e outros. E é possível também utilizar a análise SWOT, ou também conhecida como Pareto, que mede ali as forças, as fraquezas, as oportunidades de melhoria, a identificação de prioridades e outros pontos críticos. E a elaboração do relatório. A criação de um documento com descrição detalhada do evento, causas identificadas, propostas de medidas corretivas e preventivas, a implementação de medidas preventivas. É importante ali que seja feita uma revisão de processos de trabalho, treinamento das equipes, atualização de normas internas e procedimentos, manutenção de equipamentos e instalações. E aí depois também, por último, a gente faz um acompanhamento e a avaliação. É importante monitorar a eficácia das medidas implementadas e realizar auditorias e reavaliações periódicas para garantir que os riscos foram mitigados. E no quarto tópico a gente aborda princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos. A gente vai começar com higiene ocupacional. Eu já começo informando que esse tema ele é muito extenso e dá para explorar muita coisa. E você, enquanto membro da CIPA, é importante que você conheça o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos do local que você está trabalhando. Eu falo do PGR porque o PGR ele é todo embasado em higiene ocupacional, em higiene do trabalho. Conhecendo esse documento, você como cipeiro deve conhecer, ele vai te dar uma noção muito maior de higiene do trabalho. Então, começando aqui, a higiene do trabalho é uma disciplina que visa identificar, avaliar e controlar os riscos no ambiente laboral para proteger a saúde dos trabalhadores. Seus princípios gerais incluem, primeiro, a identificação e antecipação dos riscos. É importante reconhecer os potenciais agentes nocivos, sejam eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou mecânicos, existentes no ambiente de trabalho, antes que possam afetar os trabalhadores. Feita a antecipação e identificação, é importante que eles sejam avaliados. É importante mensurar a intensidade, a frequência e a duração da exposição dos trabalhadores a agentes perigosos para determinar os níveis do risco. Controle dos riscos. É importante implementar medidas para eliminar ou reduzir os riscos identificados, assegurar que os níveis de exposição estejam dentro dos limites aceitáveis. A educação e conscientização. Informar e capacitar os trabalhadores sobre os riscos existentes e as práticas seguras no ambiente de trabalho. E o monitoramento contínuo. Realizar as avaliações periódicas para verificar a eficácia das medidas de controle e adaptar-se às mudanças no ambiente ou no processo produtivo. Agora falando sobre medidas de prevenção dos riscos reconhecidos, identificados. A identificação e avaliação dos riscos. Realizar inspeções periódicas no ambiente de trabalho, é papel do cipeiro. Identificar potenciais riscos de acidentes e doenças ocupacionais. Analisar as condições de segurança de máquinas, equipamentos e instalações. Como segundo ponto,
Treinamento e conscientização. É importante promover treinamentos sobre segurança no trabalho para os funcionários, realizar palestras e campanhas educativas sobre o uso correto dos EPIs e incentivar uma cultura de segurança no ambiente de trabalho. O uso dos equipamentos de proteção, fiscalizar o uso adequado dos EPIs, isso é também uma tarefa do membro da CIPA, garantir a disponibilidade e a qualidade dos EPIs necessários para cada função, e exigir a manutenção adequada dos EPCs, como sinalizações, barreiras e equipamentos de proteção e combate a incêndio. Quarto ponto, elaboração de procedimentos de segurança. É necessário criar normas internas para evitar acidentes, com protocolos para manuseio de produtos químicos, como exemplo, implementar procedimentos para evacuação em casos de emergência e desenvolver planos de ação para casos de acidentes ou incêndios. Quinto ponto, investigação de acidentes. Quando a gente fala de investigação de acidentes, a gente não está sendo preventivo, a gente está sendo mais corretivo, mas sendo corretivo a gente evita que outros acidentes voltem a acontecer. É importante analisar as causas de acidentes ocorridos para evitar reincidência, implementar medidas corretivas para eliminar ou minimizar os riscos e registrar e relatar ocorrências para aprimorar a segurança no ambiente de trabalho. Como sexto ponto, a gente tem ali a promoção da qualidade de vida no trabalho. É importante avaliar as condições ergonômicas dos funcionários e propor melhorias sempre que possível, estimular pausas e ginástica laboral para evitar doenças ocupacionais e garantir boas condições de higiene e conforto no ambiente de trabalho. Bom, eu tenho que aparecer de novo, eu já apresentei muitos conceitos aqui importantes para a CIPA e esse é o momento do vídeo que eu não posso deixar de pedir para você curtir esse vídeo, se esse vídeo estiver agregando conteúdo para você, e caso você seja novo no Pense Prevenção, não deixa de se inscrever. Se você é um cipeiro, está começando uma gestão de CIPA agora, tenha absoluta certeza que o conteúdo desse canal pode agregar muito aí na sua gestão. Então, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever e clica no gostei aí no vídeo também, que isso dá uma força para o meu trabalho aqui no YouTube e faz o conteúdo chegar para mais pessoas também. Bora concluir o conteúdo programático do nosso resumão de treinamento. Indo agora então para a segunda parte do nosso resumão de treinamento de CIPA. Agora a gente vai falar sobre noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. Primeiro a gente vai falar de legislação trabalhista, começando pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. CLT é uma legislação muito antiga, da década de 40, mas continua com artigos muito atuais, contemporâneos, Contém dispositivos que estabelecem a obrigatoriedade da segurança e saúde no trabalho, incluindo capítulo 5 da CLT, fala sobre segurança e medicina do trabalho. Tem artigos também que falam sobre a obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual, artigo 166 e 167, fala sobre as responsabilidades do empregador em garantir um ambiente seguro, e a CLT também fala sobre direito do trabalhador quanto à segurança e higiene do trabalho. Para concluir essa parte de legislação trabalhista, a gente tem que falar, não pode deixar de falar das NRs. Esse próprio vídeo está falando em específico da NR5, que é a NR da CIPA. Mas da onde vieram as NRs? As normas regulamentadoras elas foram criadas por conta da Portaria 3214 de 1978. As normas regulamentadoras atualmente estão divididas em NRs gerais, NRs setoriais e NRs especiais. NRs gerais, aqui na tela eu tenho alguns exemplos de NRs gerais. São normas que devem ser cumpridas por todas as empresas, em geral. Então a gente tem NR5, que fala sobre a CIPA, NR6, que fala sobre o EPI, NR7, que fala sobre o PCMSO, é o documento que traz ali a obrigatoriedade de exame admissional, exames periódicos, retorno ao trabalho e aí por diante. A NR7 fala sobre isso. A NR9 fala sobre o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, uma norma muito utilizada ali quando a gente fala em higiene ocupacional. E a NR17 fala sobre ergonomia. Esses são alguns exemplos de NRs gerais. NRs especiais, quando a gente pensa em uma atividade especial, como trabalho em altura, existe a NR35. Quando a gente pensa em espaço confinado, existe a NR33, que fala sobre segurança no espaço confinado. São NRs especiais. E NRs setoriais, a gente pode pensar aqui, citando como exemplo,
a NR18, que fala sobre segurança na indústria da construção civil, ou o exemplo também NR32, que fala sobre saúde e segurança em serviços de saúde, em hospitais, clínicas e aí por diante. Agora falando sobre legislação previdenciária, o que é importante, né? O que é você como cipeiro tem que ter de noção? É importante você conhecer os benefícios da Previdência Social, e existe uma lei, a Lei 8.213, que fala sobre esses benefícios. Ela regulamenta os direitos dos trabalhadores em casos de doenças ocupacionais ou acidentes de trabalho, e aí a gente tem como destaque o auxílio doença acidentário ou por doença relacionada ao trabalho, que tem a espécie ali como B91. Quando é um auxílio doença comum, a espécie é B31. Quando a gente fala em espécie B91, é o auxílio doença acidentário, que é pago ao trabalhador afastado por mais de 15 dias devido a acidente ou de trabalho ou doença ocupacional relacionada ao trabalho. Um outro benefício da Previdência Social é a aposentadoria por invalidez, concedida caso o trabalhador fique permanentemente incapacitado para o trabalho. E a pensão por morte, benefício pago aos dependentes em caso de falecimento do trabalhador por acidente de trabalho. Outro ponto importante relacionado à legislação previdenciária é a comunicação de acidente de trabalho, é a CAT. A gente já abordou esse tema aqui no vídeo. Deve ser emitida pelo empregador em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Se o empregador não emitir, o próprio trabalhador, junto ao sindicato ou ao médico, pode fazê-lo. A CAT garante que o trabalhador tenha acesso ao benefício do INSS, caso ele seja afastado para o INSS. E um terceiro ponto aqui, a gente fala sobre o fator acidentário de prevenção, que é o FAP. É criado para incentivar empresas a reduzirem acidentes. Empresas que investem em segurança pagam menos tributos previdenciários. Quanto menos acidente de trabalho acontece, menor vai ser o imposto que a empresa deve pagar. O FAP é uma forma do governo estimular as empresas a cumprirem com a legislação e a adotarem práticas mais seguras. Aliás, legislações trabalhistas e previdenciárias, né, quando bem cumpridas pelas empresas, reduzem acidentes, melhoram a qualidade de vida no trabalho e protege ali o trabalhador, que é o objetivo principal da segurança do trabalho. Falaremos agora sobre noções de inclusão de pessoas com deficiência e de reabilitados nos processos de trabalho. Começando pela parte da legislação. Primeiro é importante que você conheça a Lei de Cotas, a Lei 8.213 de 91. Nessa lei é previsto que um percentual das vagas da empresa seja composto por pessoas com deficiência ou por alguma pessoa reabilitada. De acordo com o número de funcionários que a empresa tenha, ela tem que ter um percentual das vagas específico para pessoas com deficiência ou por reabilitados. Existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, publicado em 2015, que traz ali também, que fala um pouco sobre a importância da inclusão, porque a gente aqui não vai falar só da contratação, não basta só contratar, é importante incluir. Ter infraestrutura necessária, aparelho necessário, e incluir realmente as pessoas com deficiência, os reabilitados no processo produtivo. Quais são os benefícios dessa inclusão? A gente está pensando ali em diversidade e inovação. Quando eu tenho uma empresa que inclui PCDs ou reabilitados, a gente tem diferentes perspectivas, e isso aumenta a criatividade e a inovação das equipes. A gente tem um ambiente mais humanizado de trabalho, a gente acaba promovendo empatia, respeito e inclusão dos colaboradores. Tem um aumento da produtividade também. Empresas que investem em inclusão costumam ter equipes mais engajadas, com isso aumenta a produtividade. Melhoria da imagem institucional, empresas inclusivas são mais bem vistas pela sociedade. E benefícios fiscais. Quando a gente fala de imagem institucional e benefício fiscal, esses são benefícios secundários, né? É importante a gente visar a melhoria mesmo no processo produtivo, diversidade, inovação, produtividade e o ganho que a sociedade tem quando a gente inclui pessoas com deficiência e reabilitados. E como que a gente pode fazer essa inclusão? Porque não basta só contratar. É importante que o ambiente de trabalho seja adaptado, né, adaptação do ambiente para garantir acessibilidade física, investir em tecnologias assistivas,
e adequar máquinas e equipamentos para atender às necessidades dos PCDs. Treinamento e conscientização, né, promover treinamentos para os gestores da equipe, incentivar um ambiente acolhedor e livre de preconceito e oferecer suporte psicológico e profissionais para trabalhadores reabilitados. E, concluindo aqui, a gente pode falar sobre processo seletivo inclusivo, criar vagas acessíveis e utilizar uma comunicação clara e inclusiva nos anúncios, adaptar entrevistas e dinâmicas para que todos tenham igualdade de condições e avaliar candidatos com base em suas competências e não apenas pensando ali, vendo a deficiência dessa pessoa. Agora é hora da gente falar da organização da CIPA e outros assuntos relevantes ao exercício da atribuição do cipeiro. Antes de começar esse assunto, eu devo falar também que eu já postei um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre NR5, sobre CIPA no geral. Não é um vídeo de treinamento, mas eu abordo temas importantes da NR5, então eu vou deixar o card aqui em cima e vou deixar o link também desse vídeo na descrição. Eu sugiro que você assista esse outro vídeo também, falando mais específico da norma em si, e não só do treinamento. E aí agora falando sobre a composição da CIPA. A CIPA é formada por representantes dos empregados e dos empregadores, com a quantidade de membros definida pelo número total de funcionários da empresa. Quanto mais funcionários, mais membros a CIPA vai ter. E a relação, o número de cipeiros necessários está no quadro 1 da NR5, né, conforme o quadro 1 da NR5, de acordo com o grau de risco e o número de funcionários. Os representantes dos empregados são eleitos pelos trabalhadores, os representantes do empregador são designados, são escolhidos, não são eleitos pela própria empresa. O presidente da CIPA é indicado pelo empregador, pela empresa, e o vice-presidente é eleito pelos membros representantes dos empregados. Falando sobre processo eleitoral, a eleição da CIPA deve ser realizada anualmente, com divulgação prévia do edital. Os funcionários devem ter conhecimento dessa eleição de CIPA previamente. Todos os trabalhadores podem votar e ser votados, e o mandato dos membros eleitos tem duração de 1 ano, com possibilidade de reeleição. Falando sobre reuniões e funcionamento, as reuniões da CIPA devem ocorrer mensalmente com registro em ata. As decisões devem ser tomadas de forma coletiva e democrática, né? Ou seja, por consenso. A CIPA deve apresentar ao empregador relatórios e sugestões para melhorar a segurança do trabalho. E aí as atribuições principais da CIPA: identificar e mapear riscos no ambiente de trabalho, inspecionar periodicamente locais, máquinas e equipamentos, promover treinamentos e palestras sobre segurança e uso dos EPIs, colaborar na investigação de acidentes e sugerir medidas preventivas, orientar os trabalhadores sobre normas de segurança e prevenção de acidentes e elaborar um plano de ação para reduzir riscos e melhorar as condições de trabalho. Além disso, a CIPA também deve promover a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, deve sempre atuar na conscientização sobre prevenção de acidentes, sobre segurança do trabalho para todos os colaboradores e usar cartazes, palestras, materiais educacionais para reforçar a importância da segurança, né? Todo membro da CIPA deve receber um treinamento, né? E a CIPA deve manter um bom relacionamento com o SESMIT, ou seja, com a área de segurança do trabalho e a área de saúde ocupacional também. E o último tópico do nosso resumão de treinamento aqui de CIPA, inclusive ele foi até incluído na última revisão da NR5, até muito pouco tempo atrás o treinamento de CIPA não abordava esse tema, mas ele é super relevante e importante para o cipeiro, para o membro da CIPA. A gente vai abordar aqui a prevenção e o combate ao assédio sexual e a outras formas de violência no trabalho. Primeiro a gente vai começar pelo assédio sexual. Assédio sexual no trabalho envolve condutas de caráter sexual não desejadas que podem gerar constrangimento ou intimidação. E normalmente ele pode ser uma espécie de quid pro quo, que seria isso por aquilo, como uma espécie de troca, né? Quando um superior hierárquico exige favores sexuais em troca de benefícios, né? Como uma promoção, um aumento salarial e etc. Ou ambiental ou moral, quando ocorrem comentários, piadas ou gestos inadequados
de teor sexual, criando um ambiente hostil e desagradável também, né? E aí, como exemplos, comentários e elogios inapropriados sobre aparência, convites insistentes para encontros após negativa, ou seja, a pessoa já negou, já recusou, já não demonstrou nenhum tipo de interesse, e mesmo assim a pessoa acaba insistindo nesses convites indesejados. E toques indesejados ou proximidade excessiva, envio de mensagens, imagens ou vídeos de cunho sexual, né, são exemplos de assédio sexual. Tem também o assédio moral. Eu já vou falar como a gente trata, né, o assédio sexual, o que a gente pode fazer nesse caso, e isso também vai se aplicar para assédio moral, mas primeiro eu vou abordar assédio moral para depois falar como que a gente pode intervir, né, combater. Então, o assédio moral ocorre quando um trabalhador é exposto a situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva, afetando sua dignidade e autoestima, e pode ser praticado por superiores ou colegas de trabalho no mesmo nível de hierarquia, né? Como exemplos, gritar ou expor funcionários a situações vexatórias, isolamento social ou exclusão de reuniões, cobranças excessivas ou metas inatingíveis como forma de humilhação e retirar responsabilidades ou atribuir tarefas inferiores ao cargo. E como outras formas de violência no trabalho, né, além do assédio, outras formas de violência no ambiente de trabalho incluem discriminação por gênero, raça, orientação sexual, deficiência ou qualquer outra característica. Isso é inadmissível, não só no trabalho, né, mas também nas nossas vidas pessoais, qualquer tipo de discriminação. E agressões verbais ou físicas, ameaças e intimidações, e a cultura do medo, né, onde os funcionários têm receio de denunciar abusos, né, são outras formas de violência. A gente não pode ser conivente com esse tipo de prática. E é sempre importante a gente mostrar a nossa voz. E você, enquanto cipeiro, tem um baita apoio, tem uma baita autonomia, aliás, para lidar com esse tipo de situação da melhor forma possível, né? Para manter um ambiente de trabalho seguro, né? e adequado para todas as pessoas. Medidas de prevenção ao ambiente de trabalho, né, desse tipo de violência, de assédio. Então, primeiro, criação de políticas internas, implementação de um código de conduta proibindo qualquer forma de assédio ou de violência, definição de canais seguros para denúncia, anônimas e sigilosas, né, e aplicação de punições disciplinares, incluindo advertências e demissões. Tem atos, né, tem condutas que são inadmissíveis. E conscientização e treinamento, campanhas de sensibilização para toda a equipe, treinamento de liderança para identificação e combate ao assédio, e realização de palestras e workshops sobre respeito e ética profissional. Terceiro ponto, fortalecimento da cultura organizacional. A promoção da igualdade e diversidade no ambiente de trabalho, criação de um ambiente seguro para denúncias, garantindo apoio às vítimas, e a atuação da CIPA na prevenção do assédio como parte da segurança psicológica dos trabalhadores. Agora vamos falar sobre como denunciar casos de assédio ou de violência. A vítima testemunha de assédio, ela pode tomar as seguintes atitudes: relatar o ocorrido para o RH da empresa ou para o seu gestor responsável, né? De repente o assédio acabou acontecendo com o gestor, você não vai, lógico que você não vai poder relatar para ele, você relata para o RH. Registrar a denúncia nos canais internos da empresa, se existirem. Se não existir um canal interno, de repente a empresa não tem um código de conduta, você pode buscar apoio também do sindicato, do próprio Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, né, para o Ministério Público do Trabalho também, e em casos graves, fazer um boletim de ocorrência junto à polícia mesmo, né, e buscar um suporte jurídico do sindicato ou um suporte jurídico próprio seu também. E com isso encerramos o nosso resumo de treinamento de CIPA. Eu não sei o que te trouxe até esse vídeo, se você é um cipeiro, se você acabou de ser eleito na CIPA, se você tem intenção de se tornar um cipeiro, ou se você é um profissional de segurança do trabalho, seja lá qual for o motivo para você ter chegado até aqui, eu espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento para você. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar no gostei, escreve comentários também. Aqui no Pense Prevenção eu respondo todos os comentários,
A ideia é que esse canal se torne uma comunidade mesmo prevencionista. Então escreve o seu comentário aí, que eu estou sempre respondendo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até uma próxima. Valeu!